Agora, minha gente, muito boa noite. Vocês estavam aí dizendo, cadê o áudio? Cadê o áudio? A gente tirou um pouquinho para que as pessoas pudessem ir chegando. E eu, é claro, não deixaria essa oportunidade passar. E estar numa mesa com 3 profissionais que são exemplos para mim, que eu admiro muito, e não ficar aqui conversando, uma dica de como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa depois da faculdade. Né? Estava perguntando aqui como é o meu projeto de vida, é claro, é evidente. Mas, para a gente dar prosseguimento, e antes mesmo de apresentar essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo hoje, eu quero convidar a estudante Larissa Kathleen, que vai fazer a abertura, para explicar para vocês mais ou menos o que é esse negócio de conciliação e mediação. É de comer? Larissa. Boa noite. Boa noite. Vocês estão assistindo, boa noite. Obrigada pela presença. Eu sou Larissa, como já disse, e a nossa turma está aqui para apresentar e mostrar, trazer um conhecimento para vocês a respeito do que seria conciliação. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não. Ou talvez vocês já tenham participado de uma audiência assim, talvez nem saiba que você estava participando de uma audiência de conciliação. Isso é a verdade esmagadora. A maioria das pessoas elas não sabem, não tem conhecimento do que se trata a conciliação. E outra verdade esmagadora e dura, mas essa todo mundo sabe, tem conhecimento, é que o judiciário ele está afogado, tem muito processo, é um negócio lento, é uma coisa lenta, demora, e fora o tempo que demanda, também tem um desgaste. E pensando nisso, a realidade mundial ela tende para que já está se estabelecendo essa tendência de se firmar acordos para evitar que esses conflitos sociais eles cheguem no judiciário, justamente como um meio alternativo de evitar esse desgaste, conseguir fazer com que o judiciário receba menos processos e consiga ser mais eficaz naquelas demandas que ele recebeu. Aí, vamos lá. O que é conciliação? Surge a pergunta, o que é conciliação? Conciliação, não sei se vocês já conseguiram notar o que eu já disse, é um meio alternativo de resolução do conflito, no qual as partes elas confiam a um terceiro, né, uma pessoa ali, vamos dizer, indiferente àquela relação, àquele conflito, a função de auxiliá-las e direcioná-las na construção de um acordo. Seria prepotência minha dizer que vou conseguir esclarecer todas as dúvidas de vocês, de tudo que é pertinente sobre o tema. Então, pensando nisso, a gente trouxe profissionais da área para falar a respeito, né? Porque falar todo mundo fala, mas nem todo mundo sabe o que diz. Então, foi pensando nisso que a gente trouxe profissionais que trabalham na área, não só estudaram, trabalham, já trabalharam na área, e vão dizer com toda a propriedade sobre o que trata a conciliação. Falar, todo mundo fala. Agora, quero saber quem é que está falando. Isso é real, isso é oficial, né? Adorei. Larissa, parabéns, viu? Show de bola. Foi interessante você trazer essa noção para os nossos telespectadores. Nem pensei que eu fosse dizer uma palavra dessa um dia, né? Tá vendo aí? Mas é assim, né? É o mundo se reinventando, o estudante de direito fazendo vários papéis. E são oportunidades trazidas pela instituição de ensino, né? É interessante a gente dizer isso. Nós estamos na semana de conciliação e a FACESP consegue fazer eventos sucessivos que trazem essa noção para a população no geral. Ou seja, é trazer um conhecimento já mastigado, de alguma forma, para que as pessoas consigam entender o que é o assunto. Então é muito interessante quando a gente tem essa proposta. Né? O professor Ítalo que está aqui, que é o nosso coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, e já vai falar mais um pouquinho. A minha gente, eu gostaria de deixar aqui para vocês registrado o nome de pessoas especiais, né? Pessoas que fazem parte desse processo, que inicialmente é da nossa coordenadora do curso de Direito, a professora Dayara Sampaio, e do nosso professor e orientador da nossa, inclusive nem disse isso ainda, projeto de extensão. Né? Vocês nem sabem muito bem o que seria isso, mas é na verdade isso que a gente está fazendo, trazendo conhecimento para a população. É a faculdade que sai da faculdade, que sai dos muros da faculdade para interagir com as pessoas, né? Então, o professor Plínio Pacheco sugeriu que nós fizéssemos um material que as pessoas pudessem
conseguir ali pegar alguma coisa, entender o que é que está se passando. E aí a gente fez isso. Ótimo, vamos fazer uma live trazendo conteúdos a partir da visão, inclusive dinâmica, porque o profissional tem essa visão dinâmica, não é só contexto, não é só de textos, né? Não é só uma visão teórica, é uma visão muito dinâmica do que significaria cada coisa. Então, sem mais delongas, eu quero começar pela nossa dama, a professora Gabriela. Professora Gabriela, apresenta aí para o pessoal, dê um olhar, sei lá, alguma coisa, fecha a mão. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com esses profissionais que eu também admiro, com o nosso aluno, Luiz Garcês, que está sendo um excelente mediador, nós já viram a animação dele. E estou aqui à disposição para esclarecer qualquer questionamento que vocês tiverem. Olha, na minha colinha aqui está dizendo o seguinte: a professora Gabriela Vergolino é advogada, vice-presidenta da OAB Petrolândia, mestre em Direito e professora do curso de Direito da FACESP, né? Diretamente em Coimbra. E do nosso lado de cá nós temos o professor Renan. Professor Renan também faça a mesma coisa. Dê um olhar aí para as pessoas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nicola. Boa noite, Gabriela. Boa noite, professor Plínio, que está aqui nos bastidores também, coordenando o projeto. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Estou aqui representando os profissionais da conciliação perante o Tribunal de Justiça e espero contribuir aqui para o projeto de extensão da turma do 8º período. Olha, minha gente, o professor Renan é bacharel em Direito pela FACESP, ou seja, um aluno egresso da nossa instituição, coisa boa, né? Ou seja, a gente fica pensando, uma hora vai ser a gente. Ele é especialista em Direito Penal e Processual Penal, professor do curso de Direito da FACESP hoje, é técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, onde exerce desde lá de 2015 para 2022 a função de conciliador, ou seja, com certeza, Renan, você tem uma história de conciliação muito interessante para trazer para a gente. E a gente vai cobrar isso já, porque o pessoal ali atrás gosta do quê? De rir, chico, dessas coisas, né? Claro. Então, minha gente, depois disso, nós passamos para a terceira pessoa convidada, ele que é, como já disse, o nosso coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É muito importante uma atividade como essa para que a gente possa passar para o público algo tão relevante que é a conciliação e a mediação para a solução de litígios. Estamos durante a Semana Nacional de Conciliação. A FACESP há muitos anos participa ativamente dessa semana. Já chegamos a fazer em semanas de conciliação 100, 150 processos, audiências de conciliação, audiências de mediação. Ontem e hoje nós fizemos aqui no próprio NPJ, nesta sala e na sala de conciliação, 32 sessões de conciliação. Então, pudemos auxiliar o Poder Judiciário em todos os processos judiciais. Então, a gente deu uma ajuda ao Judiciário aqui, especialmente da comarca de Belém, São Francisco, que também atinge Itapuru, em 32 processos. Então, isso é muito importante para demonstrar que a faculdade ajuda solucionando problemas judicialmente e extrajudicialmente, né? Traz esse papel. E também judicializando. Depois nós vamos falar um pouquinho da assistência jurídica gratuita. Com certeza. O professor Ítalo já traz aí temas importantes que serão abordados nessa noite super produtiva. O professor Ítalo Lustosa, pela minha colinha, é bacharel em Direito pela FACESP também, ou seja, um outro aluno egresso. É muito importante a gente falar nisso, né, gente? As oportunidades que a própria faculdade está trazendo aí, para o Vale do São Francisco inteiro. O professor Ítalo é advogado no escritório Carneiro Leão e Lustosa, é especialista em Direito em Processo Civil Contemporâneo, mestre em Direito, docente e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da FACESP, como eu já disse a vocês, né? E aí, minha gente, agora, antes de começar, vocês já estão com o bico seco, porque é claro, é evidente que a gente fez uma surpresinha para vocês, maravilhosa, que foi personalizar a caneca. Caneca! Larissa, mostra para o pessoal aí como é que é essa caneca personalizada. Olha aí. Eita, menino, eu já recebi a... Obrigado. E a caneca personalizada já vem aí com o nome do nosso podcast, né? Que é do Pode para Todos. Maravilhoso.
Professora Gabriela, olha aí, minha gente. Vocês viram a caneca, que coisa chique, hein? Linda. Muito obrigada. Pois é. Mas, minha gente, além da caneca, né, que é super especial, mas a presença de vocês aqui é muito mais que isso. Pra quê? Pra gente bater um papo muito descontraído. Inclusive, eu fiz questão de ter amendoim na mesa. Eu disse, não, gente, vou botar amendoim, sabe por quê? Dá esse ar mais de mesa de boteco, que a gente tá conversando. Sexta-feira à tarde. Uma sexta-feira à tarde, todo mundo querendo já começar o sexto, né? Sextaremos. E aí, a gente vai começar com algumas perguntinhas para trazer algumas informações interessantes para vocês, né? E a primeira pergunta da noite vai ser para o professor Renan. Professor Renan, qual o principal objetivo de uma audiência de conciliação? Bom, Luiz, a audiência de conciliação, e aí o que eu falo, como eu disse, enquanto profissional do Tribunal de Justiça, né, enquanto servidor público que auxilia partes e advogados a chegarem a um acordo em audiência de conciliação, ela serve justamente para que as partes processuais cheguem a uma solução consensual, uma solução amigável ao conflito que está ali colocado no processo judicial. O nosso CPC atual, né, que está em vigência desde 2016, o nosso CPC ele privilegia dois importantes princípios, que é o princípio da economia processual e também o princípio da solução amigável dos conflitos. E a audiência de conciliação serve para atender ambos os princípios, porque se o processo se a gente consegue concluir o processo já na audiência de conciliação, que em regra é o primeiro ato após o recebimento da petição inicial, a gente tem uma economia processual considerável, né? As partes, elas já saem daquele ato de audiência, que repetido é o primeiro ato já após o recebimento da petição inicial, com o seu direito concedido, né? Com o seu direito reconhecido, não por ordem judicial, né? Mas sim por um ato de disposição entre as partes. Então a gente tem um processo mais rápido, a gente tem um processo mais célere. E também vem a questão da solução consensual dos conflitos, que é outro dos princípios estabelecidos pelo nosso CPC, no sentido de que o CPC ele parte do princípio de que é muito menos desgastante para as partes, né? Muito menos desgastante para quem está no processo judicial, a gente conseguir resolver esse conflito de uma maneira amigável, de uma maneira consensual, em que cada uma das partes vai abrir mão de parcela ali do seu direito, do que sofrer ali um constrangimento de uma decisão judicial, que inclusive muitas vezes pode não agradar nenhum dos polos do processo, né? Então é muito mais efetivo, até mesmo a relação material, até mesmo a possibilidade dessas partes reconstruírem um vínculo ali no direito no direito material, né, na relação social entre elas, que elas se resolvam de maneira amigável, de maneira consensual e não pela imposição do Poder Judiciário. Achei interessante, Renan. Você trouxe palavras interessantes para daqui a pouco a gente comentar. A primeira delas foi amigável. Amigável. Mas, Renan, sempre termina amigavelmente? Como é assim? Existe sim uma, digamos que, paira no ar, que geralmente as audiências de conciliação são meio conturbadas, né? São meio assim, agitadas, dinâmicas demais. Você, enquanto profissional, você percebe que as audiências, de fato, estão trazendo benefício para a celeridade da justiça? Porque essas pessoas não estão ingressando no processo, né? Então, isso é interessante e realmente a conciliação consegue ser feita na prática. Veja, tanto quando, no momento em que a conciliação é feita extrajudicialmente, quanto a conciliação feita judicialmente já nos processos judiciais, ela é extremamente relevante para as partes. Não só para as partes, como para o próprio Poder Judiciário, porque, como eu disse, o processo tende a terminar mais rápido. Então, é um processo a menos para o Poder Judiciário, é um processo a menos para ocupar os nossos juízes e juízas, para poder se dedicar mais a causas um pouco mais complexas, em que a gente não consegue aplicar a solução amigável do conflito. Quanto também para as partes, porque, como eu disse, elas saem com o resultado de maneira mais rápida. E também existe uma probabilidade maior delas reconstruírem aquela relação que muitas vezes está desgastada ali, que às vezes até chegou ao Poder Judiciário. E quando ela é realizada também extrajudicialmente, é ainda mais benéfico para a parte. Porque o processo judicial, além de tudo, ele demanda um custo para as partes. Existe o custo das custas processuais, já que o Poder Judiciário exerce serviço público, e como todo serviço público a gente paga por ele. Então existem as custas judiciais. Existem os honorários advocatícios que também terão que ser pagos, né? Salvo os casos da atuação pela Defensoria Pública. Mas os honorários advocatícios também terão que ser pagos.
Fora os custos operacionais, muitas vezes as partes terem que se deslocar ao fórum, terem que se deslocar, muitas vezes o réu é de outra cidade, tem que participar de um ato presencial. Então, quando ela é realizada extrajudicialmente, é ainda mais benéfico para as partes do processo, porque evita o ingresso no Poder Judiciário, evita esses custos e esse constrangimento, porque o Poder Judiciário ainda é um órgão intimidador, Sim, né, sim. para as partes. A figura do juiz assusta as pessoas. A figura né? do juiz, até mesmo muitos dos próprios prédios, a gente tem alguns prédios muito imponentes, então às Sim. vezes aquilo assusta, constrange realmente as partes, quanto também para o próprio Poder Judiciário. E distancia, porque, né? Distancia. Quanto para o próprio Poder Judiciário, porque quanto menos processos a gente tem, quanto menos judicializados são os casos, mais a gente tem tempo e estrutura para cuidar de casos mais complexos. E aí auxilia também na questão da celeridade do processo. Essa história de Renan me fez lembrar uma história de um professor desembargador na especialização. Ele foi advogado, passou um concurso para juiz, foi juiz, depois se tornou desembargador. Só que quando ele era juiz ainda, a vara dele passou por um furto. Alguém furtou um processo. E depois de muito tempo ele foi intimado para ser testemunha desse processo. Ele disse que não ficou tão nervoso como advogado, como juiz e como desembargador, como ficou como testemunha. Sim, ele ficou mais nervoso, mais intimidado, como a Nina falou, enquanto testemunha do que enquanto juiz. Mas o prédio, a figura do juiz, muitas vezes a gente tem apoio policial para manter a segurança, então todas essas figuras acabam constrangendo as partes. Agora eu preciso comentar uma coisa que você fez, Sim. um comentário que você fez, aliás. Sim. Que você falou que muitas vezes quando a gente imagina uma audiência de conciliação, a gente imagina uma audiência conturbada, Sim. né? Uma audiência de briga entre as partes. Sim, não, é assim, o imaginário É. de uma população inteira. Eu consigo até ter menos esse imaginário por estar nesse mundo, mas no geral as pessoas pensam isso. Mas no geral isso é um mito. A gente pode ter conciliação, na verdade, em diversas áreas do direito material, né? A audiência de conciliação, ela geralmente só é mais acalorada quando a gente está diante do direito das famílias. Aí realmente, quando a gente parte para uma discussão de divórcio, de alimento, de guarda, de divisão de bens, aí realmente a coisa é mais acalorada. Mas geralmente quando a gente está lidando com o direito do consumidor, com responsabilidade civil, a coisa é um pouco mais tranquila, né? Até porque geralmente não estão ali sentimentos íntimos. Sim, sim. E diferentemente do direito das famílias, que a gente vai ter o remorso, a gente vai ter às vezes ali um amor ainda pela parte contrária, então tudo isso acaba atrapalhando, a mágoa. Eu já assisti uma audiência recentemente, participei de uma audiência que aí a conciliadora perguntou: olha, em relação ao divórcio, vocês estão de acordo, né? Aí ele olhou: ela quer, né? Ela vai fazer o quê? Então, assim, realmente tem muita da emoção. Ainda ele não estava preparado para a decretação do divórcio. Eu já participei de audiências que, em caso eu lembro bem, que o cara disse: não, eu concordo com tudo. Divisão de bens, alimentos, só não concordo com o divórcio. Só não quero me separar. Ver a intimidade que o profissional precisa estar ali, meio que próximo, para tentar resolver o conflito, né? Tem que ter isso. E é por isso, falando nesse sentido do profissional, que eu já lanço uma pergunta para o professor Ito. Como é que funciona a ação, a atuação do advogado aí, em meio a, por exemplo, a Câmara de Conciliação aqui da FACESP? Luiz, aqui na Câmara nós temos 3 órgãos muito atuantes. Um é a assistência jurídica gratuita, o outro é essa Câmara Privada de Conciliação e Mediação e o PROCON. O PROCON ele é um órgão de defesa e proteção do consumidor. Então, sempre que o consumidor se acha violado, acha prejudicado, que sofreu algum dano, ele nos procura. E aí, nossa atuação é administrativa. E de forma administrativa, a gente age também com as formas de mediação, as técnicas de mediação e conciliação, principalmente a conciliação. Entrando em contato com o fornecedor, querendo saber o que houve, se existe alguma proposta de acordo. E temos hoje, a partir desse ano, um sistema muito bom chamado Proconsumidor, onde muitos fornecedores do Brasil afora estão cadastrados e a gente consegue esse contato eletrônico, de forma mais rápida. E chamamos a Belém de São Francisco para que eles venham fazer uma audiência de conciliação, ouvir a parte, estar presente, colocar o dedo no papel, riscar um papel e fazer uma proposta. Então, tudo isso é feito pelo PROCON. E temos muito sucesso.
muito sucesso mesmo em relação aos acordos e à solução de problemas. Muitos dos problemas que não são resolvidos no PROCON, quando são pessoas de baixa renda, pessoas carentes, a gente encaminha diretamente para assistência jurídica. Nós já temos a papelada, documento do processo, fazemos ali Mais só fácil. uma declaração de insuficiência, a procuração e vamos com a ação. E aí vai para o judiciário, e o judiciário às vezes remete de novo para que a gente possa fazer a audiência do texto textual, a audiência inicial, na Câmara Privada. Então, o advogado que participou desse processo, ele já vai atuar na Câmara como advogado, para orientar a parte que vai participar dessa audiência, opinando, palpitando. Na audiência de conciliação. A mediação vai ter que tirar um pouquinho e deixar a parte tomar a decisão sozinho. Achei interessante. E o conciliador, nós temos conciliadores aqui formados pelo Tribunal de Justiça. Nós fizemos, eu fiz o curso de conciliador, sou conciliador judicial pelo Tribunal de Justiça. A gente foi a Recife fazer os cursos, fizemos treinamentos, acompanhamento pelo pessoal de lá. Mês a mês nós temos que estar informando a produtividade da Câmara, tudo isso pela Câmara, pelo NPJ, no Tráfico Jurídico da Paciência. Então esses órgãos trabalham de forma muito conjunta. E eles atingem também, nós recebemos aqui processos anteriores, conciliações de casos anteriores à judicialização. Casos de cobrança, por exemplo, uma dissolução de união estável, um divórcio que levou interesse de menor, as partes vêm aqui, a gente faz o termo, e eles chegam a um acordo, olha, vou voltar para a economia solteira, você fica com o carro, eu fico com a casa, e aí está tudo certo, a gente faz o termo, manda para a comarca, e a comarca homologa. Acho que não tivemos nenhum problema de não homologação de acordo. Então, sempre homologar, a gente sempre busca a homologação do Tribunal de Justiça para ter mais fé pública, para ter mais credibilidade. Massa. Olha, minha gente, o professor Ídolo trouxe agora uma questão muito interessante. Conciliação e mediação não são sinônimos, né? Não são sinônimos, são coisas distintas. E aí ele já trouxe uma questão muito interessante. Eu tenho formação, ou seja, eu fiz um curso e por isso eu posso ser conciliador. Né? Então, para ser um conciliador, você decidir aí no seu imaginário, acordei e quero conciliar uma situação. Não dá para ser um conciliador desse jeito, né? Você precisa realmente ter Durante o curso de Direito, eu estagiei aqui no MPJ em todas essas áreas. Então, antes de voltar como professor, eu estagiei no PROCON, na Câmara e na assistência. E quando fui fazer o meu TCC de graduação, eu fiz sobre os meus alternativos de resolução do litígio. Tive como orientador geral e depois o William, foram meus orientadores. Aí, quando eu fui a Recife, fui da comunidade, no processo de formação, fiz especializações, fiz mestrado, né, focando mais na capital. Quando eu retornei como professor e o coordenador à época ainda era o William. Depois passou a coordenação do curso e eu fiquei como coordenador do NPJ. Então eu sempre tive muito apreço pelos meios de resolver isso de forma mais objetiva, de forma mais rápida, de forma mais célere. Então, sempre que eu visualizo um problema jurídico, eu penso em mecanismos de negociação, que é aquilo que nos forma. Será que não dá para a gente, antes de judicializar, tentar resolver esse problema com uma ligação, com uma notificação, com um convite para fazer uma audiência? E aí é que está, então. Eu achei interessante você falar sobre isso, porque existe um interesse para o profissional em fazer uma conciliação. Porque, por exemplo, para o advogado, né, ingressar no processo poderia render mais. Então, o que motiva esse advogado a fazer isso assim? O que motiva o advogado a... Alguns advogados ainda não têm isso que nós chamamos de cultura de paz. Sim. Eles querem judicializar porque ali vai estar o alimento dele, os honorários. Mas é possível você quantificar esses valores. A OAB tem uma tabela de atos e os honorários correspondentes a esses atos. Aqui sabe mais do que eu. Mas na turma que eu fiz esse curso de conciliador judicial, de mediador judicial, muitos dos meus colegas construíram, montaram estruturas privadas de conciliação e mediação. Fiz um curso, inclusive, um coordenador do curso que eu dava aula em outra instituição, trabalhava comigo, e ele
direcionou toda a atividade advocatícia dele para a conciliação e mediação. Então, ele criou uma estrutura, não sei se uma associação, não lembro qual é, a natureza jurídica, para resolver casos através da conciliação, e isso de forma privada. Então, haver ali, como a gente paga as custas ao Tribunal de Justiça, pagar as custas ao órgão dele. Esse órgão que ele montou com outros mediadores judiciais, com outros conciliadores, ele também faz cursos, então viaja o Brasil inteiro falando sobre essa atividade. Também, quando ele faz os acordos, aí ele suponho que a professora Gabriela vai e leva o cliente para lá. Paga as custas, mas quando faz o acordo também faz a previsão dos honorários da professora Gabriela. Sim. Então tem essa resposta. Então, é muito interessante essa questão da Câmara Privada, até para a resolução de litígio entre empresas. É muito interessante, porque como é uma coisa mais fria, né, cláusula contratual, questão de cumprimento de obrigação de contrato, então nessas câmaras privadas a gente consegue resolver muita coisa, né, juntando ali os representantes da empresa, pegando o papel ali do contrato, analisando as cláusulas, debatendo. A gente consegue construir muita coisa boa sem ter que judicializar. É um chama, vem cá, vamos conversar. Isso, Espera aí, sim. o que é? Casamento. Está faltando diálogo. E professora Gabriela, falando nisso, inclusive, a senhora tem uma atuação na advocacia a respeito disso, inclusive é nossa vice-presidenta aí da OAB Petrolândia. É obrigatório a presença de um advogado, por exemplo, no processo que não é um processo judicial. Então, por não ser um processo judicial propriamente dito, as pessoas pensam, vai precisar de um advogado. É obrigatório, professora Gabriela? Quando a conciliação é judicial, precisa do advogado, Sim. né? Então, você falou não é judicial, não sei se quer fazer uma diferença entre o acordo extrajudicial e Ótimo. o acordo judicial. Ambos, é importante que tenha a presença de um advogado para cada uma das partes. Então, quando a gente vai para uma lista de conciliação, como o professor Renan falou, é o primeiro ato praticado após a petição inicial. Então, vejam a ideia do Código de Processo Civil, o de 2015. Ele disse, não vamos nem deixar apresentar a defesa. Porque quando a gente apresenta a defesa, já cria um litígio. Então, não vamos apresentar a defesa. Primeiro, a gente vai participar da conciliação. E aí, a partir do momento que a parte contrária, a parte ré, vai analisar a petição inicial, vai ver o que é que pode ali ceder ou não, o que é que faz questão, o que é que não faz. E antes mesmo que parta para a briga, propriamente dito, tem esse momento de conciliação. E nesse momento é previsto pelo Código de Processo que é obrigatória a presença de advogado. Então, a parte tem que constituir advogado. Ou defensor público, no caso de não ser possível o pagamento dos honorários. Então, é sim obrigatório. Agora, veja, eu só queria fazer uma observação em relação ao que o professor Ítalo falou, dessa questão da cultura de paz. E realmente, na advocacia, e como a gente tem um acesso facilitado ao Judiciário do Brasil, então tem a questão do benefício gratuito, que facilita que a gente judicialize. Então, realmente, historicamente, a advocacia aqui é realmente para o litígio, é voltada para o contencioso. Há alguns anos isso vem mudando, especialmente, na minha opinião, o incentivo do Código de Processo Civil de 2015 ajudou muito nisso, Então a gente está começando a ver outras formas de atuar na advocacia que não seja só com processo. Que aí você até comentou, mas aí o advogado vai querer fazer conciliação, já que vai perder os honorários do processo, mas se o advogado tiver estratégia e tiver essa visão da cultura de paz, ele consegue fazer muito mais conciliação, consegue muito mais cliente, porque é muito rápido, então não vai demorar um processo de 10 anos, vocês acham que a gente vai ganhar 10 anos no mesmo processo? Não ganha. Então a gente também está perdendo dinheiro com aquele processo na justiça há 10 anos. Então para a gente não é bom, Sim. Ficar lá trabalhando e sem receber. Então a gente faz aqui um acordo, já parte para outro cliente, já parte para outra questão. Outro ponto também é a prática cartorária, que hoje em dia está facilitando muito a questão do extrajudicial. Muita coisa que a gente tinha que obrigatoriamente fazer pelo judiciário, a gente consegue agora fazer no cartório. Então você pega ali um casal que quer se divorciar, não é muito complexo, não tem filho menor, então ele já tem aquela ideia de conciliar, a gente vai no cartório, faz um termo, resolve de uma forma muito mais amigável, mais tranquila. Então hoje em dia há outros meios de solucionar que não seja o contencioso.
Mas sim, respondendo à pergunta mais objetivamente, se precisar ir para audiência, é preciso ter um advogado ou um defensor público. Muito bom. Professora Gabriela, eu achei interessante, porque esse profissional responsável por fazer essa comunicação, tornar essa comunicação possível, ele está ali vendo possíveis formas de resolver, certo? Então, é possível, professor Renan, já jogando a bola para você, para a gente dinamizar a mesa, é possível que esse profissional, ele sugira alguma coisa, sugira uma forma de resolver o conflito. É possível que isso é obrigatório, por exemplo, uma sugestão dada é obrigatório ser aceitada pelas partes. Veja, como o professor Ítalo falou, tem uma diferença entre conciliação e mediação. Né? A figura do mediador, por exemplo, ele não propõe uma solução pronta para o conflito. O mediador vai tentar fazer justamente com que as partes cheguem a essa solução. As próprias partes vão protagonizar esse acordo. Né? Na mediação, na verdade, a grande função do mediador é fazer com que as partes entendam os motivos desse conflito, entendam por que estão ali naquela briga, para que a partir disso eles consigam se resolver. Já o conciliador, ele tem essa autorização legal para propor acordos para as partes. Né? Então, a gente, enquanto conciliador judicial, a gente sempre estuda o processo previamente, antes da realização da audiência, e a gente já elabora ali propostas que a gente entende razoáveis para o caso, e que a gente entende que podem ou não ser aceitas pelas partes. Mas, em termos de ser obrigado que as partes aceitem ou não, não. As partes não são obrigadas. Até porque a nossa função enquanto conciliador é justamente tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo. Mas o que impera na audiência é a autonomia de vontade das partes. Até porque o direito que está sendo discutido é o direito das partes. Então cabe a elas decidirem se vão optar pelo acordo, se vão aceitar o acordo ou não. Ou se vão realmente escolher o litígio e aguardar a decisão judicial. Massa. Gostei, professor Renan. Então, olha, pessoal, já temos aqui pontos muito interessantes, né? Há uma diferença entre mediador e conciliador. O professor Renan agora acaba trazendo mais esse esclarecimento. E agora, a bola da vez vai ser para a professora Gabriela. Dinamizar o top, sabe? Olha, inclusive, eu quero dizer a vocês que aqui atrás tem uma pessoa levantando papelzinho toda hora. Passou tantos minutos. E a conversa vai fluindo, vocês vão vendo realmente a situação acontecer na prática e sempre tem uma situação, o advogado sempre tem uma situação. E até antes de conversar com a senhora, professora Gabriela, eu deixo aberta a mesa. Há alguma situação assim, interessante que vocês trazem para a gente? O que aconteceu? Como aconteceu de uma briga mais acalorada, uma situação de certo, o professor Renan já trouxe, que é um mito que todas essas audiências são conturbadas. Nem sempre são. Mas aquelas que são, como é que é? Como que se dá? Qual é a história que vocês têm para contar para a gente aí, para a gente ir? Eu tenho uma história engraçada, não é questão de briga, eu tenho uma história engraçada. A conciliação ela é muito efetiva, assim, obviamente quando a gente consegue fazer com que as partes baixem os ânimos, né? No direito das famílias. E às vezes a gente faz acordo, a gente redige acordo no direito das famílias, que são até certo ponto engraçados. Teve um casal, que inclusive eu tinha pouca experiência como conciliador na época. Ou seja, já ficou pior, né? Teve um casal que a audiência deles, as audiências geralmente são marcadas entre 20 e 30 minutos de intervalo entre um e outro, justamente por a regra que é para ser um ato rápido. Sim. A deles durou 1h30. E aí, até hoje foi o acordo mais longo, com mais cláusulas que eu já fiz. Porque eles dividiram absolutamente tudo que existia dentro de casa. Por exemplo, tinha um conjunto de jarra e copos. Aí o cara ficou com a jarra, a mulher ficou com os copos. Aí a televisão ficou com o cara, a mulher ficou com a antena parabólica. Aí tinha um conjunto de mesas e cadeiras. Aí uns ficaram com a mesa, o outro ficou com as cadeiras. Eles fizeram questão de dividir absolutamente tudo o que tinha dentro de casa. Tinha um conjunto de talher, alguma coisa foi partida no meio, minha gente, nesse momento. Manda serrar essa mesa que eu quero metade. Partida no meio não, mas eles acordaram que o guarda-roupa ia ser vendido. E aí o dinheiro ia ser... Ou seja, o guarda-roupa que é nosso, dos dois, nem fica com você nem comigo. Eu vou levar o colchão. Fiquei quem dorme nesse colchão só. Nessa também teve. Eu levo o colchão. Um ficou com o colchão, outro ficou com uma estrutura legal. Teve na
Inclusive na formação de mediador, aí a gente passa por um processo de supervisão dos mediadores já formados. Né? E nesse curso traz muitas técnicas. Por exemplo, essa mesa que nos afastaram é uma mesa redonda, porque as conciliações tendem a acontecer nessas mesas para que a gente não coloque a ideia de autor e réu, de certo e errado, de polarização. Certo? Então, está numa mesa redonda, estamos em pé de igualdade, estamos para dialogar. E algumas técnicas, por exemplo, a mediação, como o Renan colocou, é uma ideia de facilitar o diálogo para que as partes cheguem a um acordo. No PROCON, a gente faz mais a conciliação, porque a gente vai atrás do fornecedor, de certa forma, pedindo para ajudar o consumidor, proteger o consumidor. No direito das famílias, a gente já utiliza um pouco mais a mediação para dizer, olha, chegar a um consenso, conversa, vocês estão perto de resolver o problema. E durante o curso, eu lembro que uma das conciliadoras, uma das técnicas, claro, do PJ, disse assim, tem muitos casos que é melhor, às vezes, o conciliador sair da sala e deixar só as partes. Aí, realmente, contrato de família, né? A pessoa que é constrangida em falar. E a gente fazendo um milhão de audiências no fórum todo flamenguino. Cheio. Os corredores cheios. Aí era uma audiência de divórcio. Porque houve alguma versão, não lembrar quem era. Quem traiu, mas chegaram lá para se divorciar. E aí foi tendo uma recaída. Um pedido para não fazer agora, não, vamos deixar para depois, vamos conversar, aí o outro recair, não, é realmente. E ficou naquela, aí eu disse, a técnica é me retirar. Me retirei. Só eu vou dar 10 minutinhos aqui fora, vocês chegam a um consenso. Você faz parte dessa entidade profissional bem? Dois sérios, sim. Sérios, com um semblante não de alegria, mas o esposo, o então marido na época, estava com um batom aqui. Com a camisa, o rosto todo manchado de batom. Aí eu olhei, tentei me segurar, segurei realmente. Aí disse, e aí? Não, a gente vai jogar para frente. Vamos fazer o divórcio agora. Vamos redigir o que era um divórcio não é mais. Então, assim, interessante, né? Se fosse um outro tipo de processo, que não houvesse esse diálogo, ou seja, a importância do profissional aí só para colocar as pessoas para conversarem. Às vezes em casa as pessoas não conversam. Inclusive, especificamente em direito, não só em direito de famílias, mas especialmente em direito de família, a figura dos advogados nas audiências é extremamente relevante. Porque geralmente é uma figura na qual as partes confiam, né? Já que as partes foram lá atrás, contrataram. Então, são figuras com quem as partes se sentem mais à vontade, né? Elas sentem mais segurança com a presença daqueles advogados que elas contrataram. Principalmente nesses casos, geralmente é muito mais efetivo a gente fazer acordo quando existe a presença desses advogados do que eventualmente quando não existe, né? Porque isso é um ponto também relevante da nossa prática, né, jurídica. Acontece das audiências serem realizadas judicialmente sem a presença do advogado, principalmente quando a gente está diante de partes assistidas pela Defensoria Pública. Porque aqui no interior a gente tem um déficit de defensores públicos e nem sempre a gente consegue ali um advogado dativo no momento da realização da audiência. E quando as audiências são realizadas assim, sem a presença do advogado, a gente tem uma resistência maior. Porque a figura do conciliador está representando o Poder Judiciário. Então, a resistência das partes em aceitar uma eventual proposta ou de se sentirem mais à vontade ali é mais difícil quando não existe a presença. Tem cliente que nem entra no fundo. Então, professora Gabriela, a minha pergunta para a senhora é exatamente nesse sentido, vocês já estão conversando. Qual a importância do advogado, da advogada, aí, nesse processo? Sim, a primeira, essa que o Renan falou, né? Já tem essa construção da relação de confiança. A gente já conversou antes sobre o caso, a gente já apontou ali os critérios que iriam ser analisados pelo conciliador, que poderia ser relevante para um acordo ou não. Então, ela já vai para a audiência já com essa confiança a mais de que foi orientada. E chegando lá, tendo uma pessoa do lado, um profissional que sabe do caso, que vai falar, querendo ou não, no mesmo nível do conciliador, até no nível que eu digo de terminologia, de saber o que é que o conciliador está dizendo, entender o que ele está dizendo. Às vezes a parte não a linguagem do direito é muito complicada também, alcançar, algumas vezes. Exatamente.
Então, às vezes não, né? Sempre a gente vê que funciona mais quando há essa colaboração dos advogados. E o importante também não é só estar presente, é ser um advogado colaborativo. Porque tem advogado que não vai fazer acordo nenhum, não, deixa esse negócio para lá, para frente. E aí a gente chega tentando fazer essa conciliação, mas o próprio advogado mitiga essa possibilidade. Né? Então, por isso que é importante esse crescimento dessa cultura de paz e de conciliação para os profissionais que atuam com isso. Antigamente, antes do Código de 2015, a gente nem ligava para o Código de Conciliação. Era uma coisa que tinha lá marcado, às vezes a pessoa nem ia, porque não era obrigado a ir, como agora é. Então a pessoa nem ia, ficava por isso mesmo, não, deixa para lá o processo, vamos continuar. E aí quem ia ficava um tempo esperando naquele fórum de Recife, que tem 500 audiências num dia, você fica esperando chegar a sua vez, e chega lá outro advogado não foi, porque não era relevante. Né? Então agora a gente está vendo isso funcionar de uma forma bem melhor, bem mais eficaz, por causa dessa colaboração entre o judiciário e a advocacia. Porque, como eu ia dizendo, né, essa questão da confiança é tão importante que tem cliente meu que não entra no fórum sem mim. Ele espera na porta, na calçada. Aí eu, tá fazendo o que aqui no sol? O menino entra e espera, tem cadeira para sentar. Não, doutor, acho melhor esperar aqui, ai que foda. Por causa dessa intimidação. Sim. O juiz está lá dentro, né? É o juiz que vai decidir a minha vida, é ele que vai sentenciar. E aí, como eles também não conseguem entender a importância deles falarem e do que eles querem, eles acham que vão decidir por eles. Então, isso causa um certo temor do comparecimento ao fórum, né? Então, a gente fiz uma audiência recentemente que a pessoa que ia pagar a pensão não queria dizer um valor fixo porque estava com medo de que ia ser preso. Não, veja, eu pago todo mês. Eu só não quero colocar aí no papel, porque se eu colocar no papel, eu posso ser preso se um dia eu não conseguir trabalhar e não pagar. Mais apoio. Aí a gente tem que informar, olha, mas se você não escolher, que é muito melhor para você escolher um valor que a outra parte pode aceitar, do que depois o juiz ir lá e escolher o valor que ele quiser, que pode ser muito maior do que esse que ela está aqui disposta a aceitar. Então, esse olhar, porque a gente conhece o processo, Sim. a gente conhece como é que vai acontecer o processo. Então, a gente consegue também orientar melhor. Então, é muito importante a presença do profissional, é obrigatório, mas, para além disso, é muito relevante e muito importante, justamente para dar essa tranquilidade para poder formalizar os acordos. Achei interessante, Gabriela. Você falou algumas situações e eu pensando aqui, é muito comum que a gente se apoie em pessoas que naturalmente, ou que a gente acredita que sabem mais que a gente sobre determinado assunto. Isso acontece diariamente na nossa casa, com nossa mãe, com nosso pai, né? Eles têm uma vivência maior de vida e aí a gente acaba chegando mais próximos a eles, achar, pelo menos, que eles podem ter alguma coisa que pode nos afetar. Eu acho que a presença do advogado nesse momento é essa, de realmente até de amparo, um amparo, inclusive psicológico, né? Porque o advogado ele chega lá e acalma o cliente. Não, filho, tudo tem solução, é para isso que eu existo, é para isso que eu estou aqui, para resolver o seu conflito. E na hora dessa resolução, na hora dessa busca por profissionais, a gente pensa que existem diversos aparatos como esse, né? Ou não. Isso pode não existir. E aí, professor Heitor, a pergunta agora é para você, assim, no sentido de que, qual a importância dessa Câmara de Conciliações aqui em Belém de São Francisco? Ou seja, a nossa faculdade traz para a cidade de Belém de São Francisco uma Câmara de Conciliações que vai aí trazer um benefício gigantesco para a população. Primeiro, o primeiro benefício nosso é de estar desenvolvendo estágio, estar desenvolvendo uma experiência para os alunos. Sem dúvida, o objetivo primário é esse. Sim. Desenvolver um ambiente de união entre teoria e prática. O segundo é que a gente também deve satisfação à sociedade. Como você colocou no início, uma atividade de extensão nada mais é do que mostrar à sociedade o que a faculdade faz dentro das suas salas de aula. E aí nesta oportunidade de demonstrar o que nós estudamos, aprendemos dentro das salas de aula, a gente vai atender a comunidade. Então, a celeridade processual que a gente tem que entregar na solução amigável de conflitos, então, benefício extraordinário.
A gente tem uma diminuição de processos que estão parados muitas vezes. A gente atende, como eu disse, extrajudicialmente, ou seja, antes de judicializar a questão. Então, o lojista tem uma dívida com um consumidor que comprou e não pagou. Vem aqui, faz a carta, isso aqui, a gente faz uma carta convite. Eu mandei aqui para a gente dar uma negociação, e aí esse valor dá para pagar como? Você reconhece essa dívida? Reconheço. Não dá para pagar como? Como é que você pode fazer esse pagamento? E aí, se resolve. Né? Casos antes de judicializar, como eu disse, de divórcio, já fez muitos, nós temos um convênio. Essa Câmara Privada de Conciliação e Mediação da FACESP, ela é fruto do convênio do Tribunal de Justiça. Então, os acordos que a gente faz, a gente manda para o Tribunal de Justiça, eles homologam de força de título executivo judicial. Né? Então, tudo isso são benefícios, são vitórias para a comunidade. Sim, sim. E não resume-se apenas em Belém. A comarca de Belém é a floresta. Então, andam os processos do cidadão de floresta, de governo anterior. Mas o pessoal de floresta escutou falar na Câmara, vem aqui, olha, eu posso fazer isso? Pode. Você mesmo pode levar a carta de conciliação, a carta de convite e trazer. Atende toda realmente a região, né? Assim, como nós temos cidades pequenas e próximas. Principalmente no PROCON. No PROCON a gente atende pessoas de todas as cidades circunvizinhas. Todas. Na sessão hoje está provocando também por PROCON através do nosso. Foi uma parceria com a gente. Hoje andei com as próprias pernas, hoje eu acho que já tem um convênio estadual, mas antes era o PROCON municipal com uma faceta. Então, pessoas das mais diversas localidades vêm aqui para tentar resolver esses problemas. Interessante. Então, lá, em uma das suas respostas, você disse assim, olha, naquele momento, eu tinha certeza que a melhor técnica era sair da sala, deixar ele sozinho, ou seja, a técnica da ausência. Então, eu já pergunto ao professor Renan, que trabalha nessa área, existe alguma técnica para o profissional fazer essa mediação, essa conciliação? Existem algumas técnicas, né? Quando a gente faz um curso de formação, porque assim, para que a gente seja conciliador, é necessário que a gente passe por curso de formação, que são conferidos muitas vezes pelo próprio CNJ, pelos tribunais e também por outras entidades conveniadas, credenciadas ao CNJ. E aí são informadas diversas técnicas, né? Como a técnica da mesa redonda, que você citou, como a técnica da ausência, uma orientação que nos é dada sempre é tentar utilizar uma linguagem que seja acessível para as partes, porque a gente, enquanto conciliador mediador, a gente pode colocar numa posição de superioridade, como pode, por exemplo, o juiz, já que o juiz tem um poder jurisdicional sobre a gente. Mas a gente, enquanto mediador e conciliador, não, a gente tem que se colocar em pé de igualdade com as partes, tem que se comunicar com essas partes de uma maneira que elas compreendam, porque apesar de existir um princípio, e aí falando de maneira mais técnica, na conciliação, que é o da decisão informada, ou seja, a gente tem que ter um conhecimento jurídico mínimo para explicar para as partes a consequência de elas realizarem um acordo, daquela cláusula que elas querem ou não que vai entrar no acordo. Apesar da gente ter que dar essas informações jurídicas, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira que as partes compreendam o que está acontecendo naquele ato. Essas são as principais orientações, assim, quanto conciliadores. Então, a técnica, né? Vocês, principalmente porque o objetivo é chegar Sim. a uma solução, certo? Então, tem umas técnicas aí para que essa conversa seja proveitosa. Inclusive, havia, né, como você, a professora Gabriela mesmo comentou, eu acredito, havia uma cultura de nem ir. Não vai dar em nada, não vou. Então, eu acho que essa abertura, essa realmente possibilidade de resolver o conflito traz para as pessoas muito mais interesse em participar desse tipo de audiência. Olha, eu estou recebendo aqui o meu ponto, que a gente está chegando ao final disso, né? Vê aí, né? A gente tinha muito mais a falar, sem dúvida nenhuma. Mas o horário é um pouco apertado. E esse é um assunto que realmente não acaba, é imenso. Mas antes disso, eu gostaria de dizer, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo, a importância da gente fazer momentos como esse. Né? Inclusive, quando a faculdade hoje fervia dessas oportunidades dos estudantes, primeiro, participarem de experiências como essas, e depois terem um diálogo tão rico com profissionais como vocês. Né? Não só eu, meus colegas que estão aqui,
por trás da câmera, né, que é importante demais. Minha gente, vocês são importantíssimos. Tem gente aqui com a cara de acabado pensando assim, meu Deus, o que eu fiz? Mas esse povo tudo fez parte para que isso acontecesse. Então, o 8º período se debruçou como se debruça para fazer acontecer esse tipo de projeto de extensão. E eu acho que a gente se debruça mais por ter conhecimento, ter certeza que quando a gente faz isso, a gente emprega nas pessoas que, olha, ter uma faculdade, ter uma universidade próxima a você é maravilhoso, é importante, que a gente está aqui lidando com a sua vida, possibilitando que você melhore no sentido educacional, porque isso que a gente está fazendo é levar informação para diversas pessoas, inclusive para quem se registre esse nosso encontro hoje, nós perguntamos a diversas pessoas, como tia, avó, mãe, fizemos alguns vídeos perguntando a essas pessoas o que seria uma conciliação, uma mediação, se elas sabiam o que era. Então, as pessoas que ainda não participaram, não foram de fato para uma conciliação ou mediação, nem sequer sabem o que é isso. Então, sem saber o que é isso, não dá para a pessoa ter a possibilidade de ir atrás de uma conciliação ou mediação, de uma mediação. Não dá. Então, é muito interessante que a gente leve esse tipo de informação. E aí a gente movimenta as casas da gente, né? Começou a movimentar todas as casas, a gente falar toda hora de conciliação, de mediação. Gente, Larissa ali pirando para saber, para trazer um conceito mais interessante lá no início. Então lá na casa dela ela já tomou noção do que era mediação e conciliação. Só tá nos corredores ali, xingando a mãe dela ao ouvir, né? E As outra pessoas coisa. que fazem mediação resolvem problemas através da conciliação e mediação, tendem a retornar sempre. Então, ela resolveu um problema, quando ela tiver outro, ela vem aqui, olha, eu passei outro problema, eu posso fazer. Interessante também eu queria registrar um agradecimento aos estagiários do EPJ, porque foram guerreiros. Ontem e hoje nós fizemos essas 32 audiências de 8 da manhã a 2 da tarde, direto. E aí, gostaria mesmo de registrar um agradecimento a eles e também evidenciar o ponto de vista deles. Alguns mandaram mensagem agradecendo a oportunidade de participar, porque aprenderam muito, foi uma experiência muito boa. Vocês terem uma ideia, nós temos convênio com um laboratório de análises clínicas. Então, ontem teve uma ação de reconhecimento da paternidade, o pai realmente tinha dúvida, e aqui no próprio EPJ nós fizemos o recolhimento de material biológico para fazer Interessante. o exame de DNA. E aí a gente chamou uma aluna de enfermagem que já integra o SUS, e ela fez uma discussão de pessoal para fazer esse teste. Então, é uma experiência que é difícil de encontrar. Sim. Interdisciplinar, intercursos. Já chamamos psicólogos para participar, em caso de paz, em caso de interesse menor, facilitar a conversa através de psicólogos da acesso. Então, sempre tem muita coisa que você nunca imaginou encontrar. Olha, então, e já que a gente está nesse clima de agradecimento, né, eu gostaria de convidar, inclusive, o nosso professor que está aqui por trás das câmeras, e eu convido você a fazer parte agora dessa mesa maravilhosa, para, de fato, agradecer. E agradecer, assim, por nós, todo mundo, por fazer parte dessa equipe, por ter dado esse apoio. E aí, antes disso, eu já queria agradecer também, né? Por todo o apoio. Parabenizar, né? Parabenizar, sim. Por todo o apoio que o senhor tem dado ao 8º período, olha o nome já. É aquela coisa. O 8º período, e por ter nos dado essa possibilidade de aprender mais. Né? Eu sempre digo, é sair da faculdade com competências e habilidades. Não adianta nem ter só competência, nem adianta ter só habilidade. Né? Então, professor Clínio Pacheco, também lá diretamente de Coimbra. Chega faz, chega cá. Não é europeu, em terras da limites. Então, minha gente, cabe-me um breve papel de encerrar a atividade, parabenizando muitíssimos alunos do 8º período que realizaram esta atividade como uma parte do projeto de extensão da disciplina de mediação e arbitragem. É uma atividade da FACESP que, dentro da sua proposta da extensão, busca trazer saberes da universidade, do ambiente acadêmico para o ambiente exterior da academia, integrando-se dessa maneira com uma sociedade. Agradeço a presença de Ítalo, do Custosa, de Gabriela, de Renan. Muito obrigado pela participação, trazendo os saberes para o nosso debate. Então é isso, minha gente.
Obrigado a todo mundo e parabéns. Nós que agradecemos o convite. Sim, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em estar aqui. Parabéns aos alunos do oitavo período, sempre empenhados, né, para entregar o melhor. Então, estão todos de parabéns. Olha, pessoal, não pense que acabou por aí, né? A gente deu uma lembrancinha pra vocês. Que a gente já deu Hoje é baixei. já deu o que Pode beber. chamar mais vezes. Já deu o que beber, né? Agora vem o que comer, né? O que aí, né? Uma coisa doce para adoçar realmente o ambiente, para passar essa mensagem realmente de gratidão que o professor Plínio trouxe, porque sem dúvida nenhuma, sem vocês aqui no momento não teria sido com tanta riqueza de conhecimento, com tanta riqueza de saberes. Então, minha gente, muito obrigado. E agora, nesse momento, a gente encerra esse momento maravilhoso, né? Essa live. E vamos deixar mais conteúdo, a turma está empenhada, é uma das partes dessa atividade, né? Nós temos outros grupos fazendo outros tipos de comunicação que vão chegar também à população. Então é muito massa. Conciliação e mediação não vai sair mais da cabeça da gente. Sai, a gente pode ter certeza. Então, professor Plínio, está cumprido seu papel, né? Está cumprido. A gente vai saber o que é conciliação e mediação até de cabeça para baixo. Obrigado, minha gente. Ó, vamos encerrar dando um tchau aí, pessoal. Tchau, tchau. Que a live encerrou.